Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o Kaique do Epidemio Fora da Curva e hoje o vídeo a gente vai falar sobre a relação que tem entre severidade e produtividade, tá bom? E o exemplo que a gente vai dar aqui é o efeito que tem a ferrugem da soja sobre a produtividade da soja. Esse é um exemplo bom que a gente vai aprender a fazer correlação, a gente vai ver alguma coisa de manipulação de data frames e talvez a gente veja alguma coisa de regressão também, tá bom? Então vamos lá. Esses aqui são os dois bancos de dados que a gente precisa, esse aqui é o de severidade e esse aqui é o de produtividade. Esses dados eu peguei eles de um repositório online que tem, de um banco de dados de 10 anos de experimentos que foram realizados para o controle da ferrugem da soja e que nesse banco de dados também a gente tem a produtividade, né? Então os experimentos eram que eles aplicavam os fungicidas, avaliavam a severidade final e também avaliava a produtividade nos experimentos, tá certo? E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai olhar a correlação que existe entre severidade e produtividade. Tá bom? Quem quiser, depois eu vou deixar esse link aqui aí na descrição do vídeo e vocês podem acessar. Tem aqui, se alguém quiser usar para alguma coisa, vocês podem citar aqui também, tem a citação, tá bom? Eu já fiz o download, então já está aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu criei o código aqui, a gente vai carregar esses dados lá e vamos começar a explorar esses dados, vamos ver o que a gente consegue fazer de correlação com esses dados, tá bom? A gente vai usar alguma coisa de ggplot, tem uns vídeos que eu já fiz com como fazer gráficos de pontos e gráficos de linhas, e aqui hoje vocês vão aprender também como fazer gráficos de plotar linhas de regressão, tá bom? Deixa eu ajeitar esse microfone aqui. Tá bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é carregar o pacote que a gente sempre usa. Bom, então tidyverse. Já vamos carregar aqui o tidyverse. E um outro pacote que a gente vai utilizar é um pacote que chama agricolai, tá? Library. Esse pacote aqui que a gente vai usar para calcular a correlação também, tá bom? Então eu já vou carregar aqui. Sempre quando eu carrego o ggplot vai aparecer essa mensagem. Aqui vai aparecer. Esses pacotes são pacotes grandes, então pode ser que demore um pouco para carregar. Aparece essa mensagem aqui que por causa de algumas funções que dá conflito com pacotes que tem dentro do ggplot, mas não tem problema, vocês podem ou fechar aqui, se vocês rodarem de novo, já não aparece mais, tá? Então vamos lá. Como eu abri aquele arquivo ali agora, os dados já estão aqui, tá certo? Como eu abri diretamente da pasta, aqui, ali já vai aparecer o código aqui, o script e os dois dados. Então, como está em CSV, tá vendo aqui? Aqui o CSV a gente tem que usar a função para carregar arquivo CSV. Então, coloca aqui logo, carregar dados, aqui pacotes, para ficar organizado para vocês. E já vamos usar aqui. Read.csv, essa é a função que a gente vai usar para carregar. Então, primeiro vamos carregar a severidade. CSV. Lembra que o nome aqui é sempre entre aspas, tá? Se você carregar, já vai aparecer os dados aqui, tá bom? E então a gente tem que atribuir esse aqui para um objeto, para ele aparecer aqui, para a gente usar ele na frente. Então, vamos colocar save data e já vamos aproveitar para carregar também o outro banco de dados, que é o de produtividade, né? O yield data. .csv. Bom, uma dica aqui, ó, se vocês selecionarem o nome e apertar Shift e aspas, né, ele já vai colocar em aspas, ó. Ele já vai dar outra aspas. Se a gente selecionar de novo, ele vai dar mais outra aspas. Então, é uma dica aí para vocês. Se a gente colocar, apertar, vai aparecer. Já temos aqui yield, spray, year, aqui as variáveis que tem dentro. Vou dar um nome agora aqui,
e eu vou rodar os dois uma vez aqui. Pronto, já apareceu aqui, os dois data frames. Se eu clicar aqui, vai aparecer aqui em cima. Então temos aqui no DSEV, a gente tem uma coluna que vai falar qual é o experimento. Como eu falei, são vários experimentos ao longo do tempo. O valor de severidade, esse aqui é o erro, o erro quadrático médio. Aqui é o produto que foi utilizado, o ano, número de aplicações, o local e o estado. E para o yield é a mesma coisa. Temos aqui o experimento, produtividade, o erro, o gradiente ativo, o ano e o número de aplicações, tá? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que juntar esses dois data frames em um só, tá? E a gente vai usar uma função aqui que chama full join. E essa função ela junta dois data frames baseado nas colunas que os dois data frames têm em comum, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, trial, gradiente ativo e ano, e spray são as colunas que tem em comum. Essa coluna aqui e essa aqui, apesar dessa aqui ter aqui no SEV também, ela não corresponde ao mesmo valor, porque esse erro aqui é da severidade e esse erro aqui é da produtividade. Então eu vou remover essa coluna aqui para não dar conflito, porque ela está com o mesmo nome. Então eu também não vou precisar dessa coluna aqui para fazer o que eu tenho que fazer aqui hoje. Então o que eu vou fazer? Vamos aqui, ó. Então vou remover, né? A função para remover é essa aqui, ó. Vou tirar a coluna. A coluna que eu não quero é aqui na severidade. Eu não quero MSE, tá bom? Então eu não quero essa coluna. Então a função que eu uso é select menos MSE. Por que eu coloquei menos MSE? Porque eu quero remover essa coluna de dentro do data frame. Então, se eu rodar aqui, vai aparecer. Olha, não tem a coluna MSE. Se eu quero selecionar apenas uma coluna de dentro do data frame, eu faço isso, ó. Select e deixo só o MSE. Agora ele vai remover todas as outras e deixar só o MSE. Tá vendo? Ele selecionou. Aí eu quero que apareça só a severidade também. Vai ficar os dois, ó. Eu seleciono as duas colunas. Então essa função aqui, select, ela seleciona colunas dentro do data frame. Nesse caso aqui, eu quero remover, então eu removo essa coluna. Bom, tá, e agora eu vou atribuir um novo nome para esse data frame que eu criei. Então vai ser sev data 2, por exemplo, tá bom? Então eu rodo aqui e já está aqui, ó. Se eu seleciono, eu aperto Ctrl Enter e aparece aqui, ó. Então sev data 2 não tem a coluna mais MSE, tá bom? Beleza. Agora a gente precisa remover o MSE de dentro do yield, tá? Na verdade a gente nem precisa remover porque a gente não vai usar o MSE, mas ele vai manter o MSE dentro da coluna. O que eu estou querendo dizer nisso? Porque se eu tentar juntar o sev data com o yield data, vai dar erro por causa que tem duas colunas com o mesmo nome, só com valores diferentes. Mas agora o sev data 2 não tem a coluna MSE, então não vai dar conflito porque só um dos data frames tem a coluna MSE, tá? Então a função que eu vou usar para juntar os dois data frames é essa aqui, ó, full join, onde eu vou juntar esse sev data 2 e o ylt data, que são os dois data frames, um da severidade e outro da produtividade. Então temos aqui o data frame que foi formado a partir da junção dos dois data frames. Essa função aqui, full join, se vocês olharem aqui, ó, você apertar aqui, colocar e procurar aqui no help, vai aparecer a função que vai dentro dela, tá vendo? Então você tem que colocar os dois data frames e esse by aqui é onde você vai colocar as colunas que você quer que ele use como referência para juntar os dois data frames. Quando você não coloca nada, ele vai
usar automático. Então ele vai detectar as colunas que tem no mesmo igual nos dois data frames e vai juntar baseado nessas colunas. Por isso que eu tive que retirar aquele MSE, porque tinha o MSE nos dois data frames, só que eram valores diferentes. Tá? Então nesse caso aqui, ó, temos aqui, ele juntou baseado no trial, que é o experimento, no ingrediente ativo, no ano e o número de aplicações, que é padrão para os dois data frames, tá bom? Temos aqui um novo data frame, onde a gente tem trial, a severidade, o ingrediente ativo, o ano, o número de aplicações. Temos aqui o local, o estado, produtividade e o MSE da produtividade. Esse aqui a gente não vai usar, então pode ficar aí no data frame. O que a gente interessa aqui, na verdade, é a produtividade e a severidade. São que a gente vai ver a relação que existe entre eles usando uma correlação. Tá? Eu preciso dar um nome para esse data frame que foi criado, tá? Então vou colocar all data. Tá bom? Vou separar esse aqui fica aqui e aqui juntar data.frames. Então aqui, vou rodar, apareceu aqui o sinalzinho, né, a mensagem, já vai aparecer aqui, ó, all data já está aqui. Então se eu clicar vai aparecer aqui o all data, tá bom? Então agora a gente tem que ver a relação que existe entre severidade e produtividade, tá bom? Eu vou fechar isso aqui. Vamos usar o ggplot para poder a gente ver a relação que existe. Então vamos lá. Deixa eu dar uns entries aqui para a gente ver o que a gente tem. Então, ggplot, aqui o básico, né? ggplot, all data. A gente dá um pipe, Ctrl Shift M. Agora, ggplot. AES, aqui dentro do AES a gente coloca o X e o Y, nesse caso o X eu vou colocar a produtividade, então a gente coloca o yield, e no Y eu vou colocar severidade. Tá, vamos ver como é que fica, a gente precisa definir agora, definir o tipo de gráfico, então geom point, a gente quer fazer um gráfico de pontos para ver a relação que tem. Nesse caso aqui, se vocês olharem a relação que tem. Aqui não está certo por quê? Porque normalmente a produtividade é que depende da severidade, né? Não é o contrário. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui e trocar. Vou colocar a severidade no X e a produtividade no Y, tá? Vai ficar mais ou menos assim. Então, juntando todos os dados de todos os anos que a gente tem, essa é a relação que existe entre produtividade e severidade, tá? Agora, o que a gente precisa fazer? Vamos traçar uma linha aqui de regressão, uma reta, que vai passar mais ou menos aqui no meio, mostrando a relação, o decréscimo que existe em produtividade de acordo com o que aumenta a severidade. Então, a função que a gente usa é essa aqui, ó, geom smooth, tá? E o método que a gente vai utilizar, se você não coloca nenhum método, ele vai escolher um método automático aí para traçar uma linha aí mais próximo do ponto possível. Então acontece isso aqui, tá? Ele seleciona, nesse caso aqui ele usou o método GAN, que é um modelo generalizado, modelo aditivo, né? E aqui é a função que ele utiliza, tá? Nesse caso aqui a gente pode colocar aqui o método igual, entre aspas, LM, que vai ser um modelo linear normal, né? Então, rodou. Essa aqui é a reta de correlação que existe entre produtividade e severidade. Tá. Vocês viram que dentro do data frame a gente tem vários trials aqui, que são vários experimentos. O que eu quero fazer aqui agora para vocês verem? Eu vou fazer uma reta. Essa aqui é a reta para todo o data frame. Eu quero fazer uma reta para cada experimento, tá? E vamos ver o que acontece, tá? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui dentro do AES do ggplot e adiciono group
igual a trial. Então eu quero agrupar as linhas de acordo com o trial. Vamos ver o que acontece. Demora um pouco, né? Porque ele está fazendo uma reta para cada trial. Vamos ver o que acontece aqui. E olha só, a gente tem várias retas aqui, né? Apareceu muitas sombrinhas aqui, né? Então o que eu quero fazer? Eu quero remover essa sombrinha aí. Como é que eu faço? SE igual a F de false. Então não vai aparecer mais essa sombrinha aí, que no caso seria o erro padrão, né? Então olha isso que acontece. Então a gente tem várias retas, né? Cada experimento tem uma reta dentro do data frame, do gráfico, tá? O que eu quero fazer aqui agora? Eu quero que essas retas fiquem completas, iniciando daqui até o final do gráfico. Então, o que eu faço? Tem uma função que você coloca dentro do GeoSmooth que chama Full Range. Se não me engano é isso aqui. Igual a True. O que vai acontecer? Olha o que acontece. Ele faz esse gráfico aqui. Fica bem estranho, né? Então, nesse caso, acontece isso aí, tá bom? Mas nesse caso aqui, eu acho que não precisa colocar esse full range. O que eu posso fazer aqui? Tá vendo que esse gráfico aqui tá passando, foi até o final aqui? O que eu vou fazer? Eu quero que fique entre 0 e o máximo de produtividade que a gente estava tendo. Então, deixa eu ver aqui qual é o máximo que a gente estava tendo aqui. A severidade estava indo mais ou menos 5.000, vou botar 6.000, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou continuar o full range aqui, só que agora eu vou delimitar o eixo Y. Como é que eu faço isso? Y' de 0 a 5.500, tá? Então, Y' são os limites do eixo Y, tá? Que vai de 0 a 5.500. Vamos ver o que acontece. Então, temos aí, né? A relação que tem então entre severidade e produtividade. Se você quiser mudar a cor da linha, você pode vir aqui e colocar dentro aqui color igual a, entre aspas, black, tá bom? Color igual a black. Então, temos aqui a relação que existe entre severidade e produtividade. Agora vamos calcular uma correlação aqui entre essas duas variáveis. E eu vou ensinar dois tipos de correlação para vocês, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, o pacote que a gente vai precisar é esse pacote aqui que a gente carregou, Agricolite, tá? Nele tem uma função que chama correlation, tá? Tem outra função que já vem no R, que chama core, já tá ali, que você só precisa colocar o X e o Y, tá? Então você tem que colocar o X, que seria, vou colocar severidade, alteira. Se você chamar aqui, ó, você pode chamar severidade da vírgula alteira. Agora você chama produtividade. Se eu não me engano, eu acho que vai dar erro aqui por causa que está faltando alguns valores dentro de um desses dados aqui, tá? Deu NA, justamente porque está faltando, a gente tem valores faltantes dentro desse data frame. Vamos até olhar aqui onde é que está faltando valores. Vou ver se é na produtividade. Se eu vou falar no final, ó, tá vendo? A gente tem valores faltando aqui em produtividade, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou simplesmente remover esses valores NA, tá? Onde eu faço isso? Eu venho aqui de volta, onde eu criei esse data frame, tá vendo aqui? Aqui na frente eu dou um pipe e coloco na.omit e eu coloco aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui de novo agora. Vamos ver se está faltando agora. Ver se tem NA. Tá, já não tem mais NA no vídeo, tá vendo? Agora vamos ver se tem NA no severidade. Cliquei aqui no severidade que ele ordena. Vamos ver se tem NA nele.
Ah, não tem NA. Então beleza, agora eu acho que funciona. A gente rodou, NA omite, ele remove os NA de dentro dessa coluna. Ah, beleza. Aí o que a gente conseguiu fazer? Calculamos a correlação que existe entre a severidade e a produtividade, tá? Uma coisa aqui, você viu que eu removi os NA, mas teria como fazer a correlação mantendo os NAs, tá? Quando você clica aqui, ó, tá vendo? Aparece aqui em cima, ó. Você pode usar tudo, mas se eu não me engano, quando você coloca, tem como você colocar para ele remover as relações que onde tem dado faltante. Nesse caso aqui eu não quis fazer isso, tá? Além disso, vocês podem ver aqui tem um método, tá vendo? Método de Pearson, que é o método paramétrico, né? Ou seja, as duas variáveis é requerido que as duas variáveis sejam de distribuição normal. Então, teoricamente, antes de quando você vai fazer uma correlação, você tem que olhar se as duas variáveis têm a distribuição, seguem a distribuição normal dos resíduos. Ou você pode usar um método não paramétrico. Então, para fazer a correlação usando um método não paramétrico, você tem que fazer isso aqui. Você coloca aqui, ó, método igual o método não paramétrico que tem, no caso seria esse aqui, ó, Spearman, tá? Quando você coloca aqui de novo, olha o que acontece. Ó, Spearman é o não paramétrico que normalmente eu utilizo para fazer minhas correlações. Então você coloca aqui, ó, Spearman. Uma coisa que acontece sempre, quando você está olhando o help da função que você está utilizando e tem alguma coisa assim, ó, método igual, aí tem esse vetor criado aqui. Normalmente o primeiro que está aqui vai ser feito se você não especificar qual o método que você está utilizando, tá bom? Nesse caso aqui, quando a gente rodou sem especificar o método, ele utilizou correlação de Pearson, tá bom? Então você colocou o método de Spearman, então você roda a correlação e ele te dá o valor de correlação que existe entre as duas variáveis. Então se você procura fazer correlação entre seus dados, é assim que você tem que fazer, tá bom? Tá, eu esqueci de mostrar aqui, mas o próximo passo agora é a gente, quando eu calculo uma correlação, eu vou permanecer aqui, eu vou assumir que é de Pearson, né? Pearson. Vou só tirar aqui, vai manter a correlação de Pearson, tá? Só que eu vou usar uma função diferente, eu vou usar essa aqui, ó, correlation do pacote Agricolae, tá? Essa função aqui é do Agricolae. Eu vou colocar a mesma coisa, eu vou colocar a severidade e a produtividade e vou calcular a correlação. A diferença dessa função aqui para essa aqui de cima é que ela me dá o p-valor da correlação, tá? Então, quando a gente roda aqui, olha o que acontece. Ela me dá o valor de correlação, tá? Deixa eu rodar aqui de novo, ó, 44, 85, 29, mesma coisa, ó. Só que agora eu tenho um p-valor, tá? Então o p-valor deu zero aqui, mas esse zero aqui é porque deu muito pequeno o p-valor. Então é muito significativo essa correlação que existe entre severidade e produtividade. O que isso significa? Que quanto menor uma variável, maior a outra, ou seja, a correlação é inversa. O que significa? Também, quanto menor uma variável, maior a outra, ou quanto maior uma, menor a outra. Nesse caso aqui, quanto maior a severidade, menor a produtividade. O que a gente espera no sistema quanto maior a produtividade, quanto mais doenças a gente tiver, menos vai ser a produtividade do nosso sistema, tá bom? Agora, vamos ver uma coisa aqui agora, rapidinho, fazer só uma regressão rápida aqui, né? Vou chamar de LM e vou chamar aqui, ó, severity. Não, na verdade é yield em função da severidade. Rapidinho, esse vídeo não é para isso, mas é só para vocês verem como é que faz uma regressão assim rapidinho com seus dados, né? Data igual a all data. Tá, como é que funciona essa função aqui? Chama LM. O
que ela faz, né? Você coloca aqui, primeiro, a sua variável resposta, que nem o caso, vamos supor, uma regressão, uma equação de regressão, você tem a variável resposta, que é o y, e você tem o resto da função, que é um a mais bx, né? Que seria o intercepto vezes o slope multiplicado pela sua variável independente. Nos casos aqui, nossa variável independente, a severidade. Então, a gente quer saber se a produtividade tem relação com a severidade, se a variável produtividade ela é dependente da variável severidade, tá? Então, se você rodar aqui, ó, olha o que acontece. Ele me deu um valor de intercepto e um valor de slope, que, né, a gente chama de slope ou coeficiente, o beta 1 da equação. Tá? Esse aqui é o beta 0 e esse aqui é o beta 1. Esse aqui me dá meio que ele te informa a angulação da reta que existe. Tá? Esse não é um vídeo para isso agora, mas é só para vocês verem como é que faz, né? Vou dar um nome para esse aqui, vou chamar de LM1 e vou rodar. Para você ver melhor, você coloca isso aqui, ó. Summary, você coloca LM1 aqui dentro e roda. Aí ele te dá as informações aqui. Te dá o intercepto, te dá o erro padrão, o valor de t aqui e a significância de cada parâmetro que foi estimado da sua equação. Tá? Nesse caso aqui ele estimou um slope aqui de menos 14 para a relação que existe entre produtividade e severidade, tá bom? E todos os dois foram significativos, ou seja, o P é menor que 0,05, tá bom? Eu vou fazer um vídeo para explicar melhor como fazer essas relações aqui com severidade e produtividade, porque como a gente tem vários experimentos ao longo do tempo, de vários anos diferentes, a gente não pode simplesmente fazer uma correlação utilizando esses dados aqui, tá? Correlação ou uma regressão comum para saber a relação que tem. Normalmente a gente teria que fazer uma análise mais complexa, mais uma meta-análise, né? Para calcular as relações que existem, onde a gente vai considerar que cada experimento o que acontece dentro de cada experimento, existe uma autocorrelação entre os valores, então você teria que usar um modelo misto, onde os experimentos entrariam como variável aleatória no seu modelo, tá bom? Como um efeito aleatório no seu modelo, tá bom? Pessoal, se eu deixei passar alguma coisa aqui no vídeo, vocês deixam aí no comentário. Se tiver alguma coisa que vocês querem ver no canal também, vocês podem deixar aí no comentário, tá bom? E no mais, esse vídeo fica por aqui. Eu acho que ficou longo o vídeo, mas eu consegui falar bastante coisa de interessante que a gente usa principalmente na epidemiologia, né? Então a gente fica por aqui e até a próxima. Falou!